O sábado marcou bons resultados para o Internacional na briga por ascender na tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo está dando certo, basta o Inter vencer na próxima segunda-feira a equipe do Juventude. Para isso, o técnico Mano Menezes está encaminhando o time que vai entrar em campo no estádio Beira-Rio. Teve também o primeiro jogo da final do Gauchão Sub-20, com um destaque que já está no profissional, mas é no Sub-20 onde ele realmente demonstrou todo o seu talento. A direção do Internacional também está viabilizando a venda de um jovem zagueiro que já não tinha oportunidades no elenco profissional do Inter. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 27 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado. Treinamento pela manhã, com os portões fechados, onde o Mano Menezes, mais uma vez, encaminhou a equipe que vai enfrentar o Juventude na próxima segunda-feira. Tudo indica que será uma repetição daquele time que venceu o Avaí, que venceu também a equipe do Fluminense. Ainda com Johnny e Maurício no setor do meio-campo. Todos os materiais divulgados pelo Internacional nessa partida encaminham principalmente essa possibilidade do Maurício e do Johnny serem titulares, em especial o Maurício. O Maurício foi o cara escolhido pela assessoria de imprensa do Internacional para falar sobre o novo uniforme que será estreado nesta segunda-feira, para dar entrevista projetando o jogo contra a equipe do Juventude. Então, a gente entende que o Maurício vai ser titular, ou que o Maurício, pelo menos, está trabalhando entre os titulares nas atividades que vem tendo o portão fechado. Eu tenho um pouco mais de dúvida em relação a Johnny e Edenilson, mas ali também o indicativo do Mano Menezes aponta para Johnny. Então, Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Johnny, Depena, Maurício, Wanderson, Alemão, o provável time do Inter para enfrentar a equipe do Juventude. A gente teve ao longo deste sábado jogos do Campeonato Brasileiro que foram muito bons para a tabela do Internacional e para a vida do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o empate de dois times que estão à frente do Inter na tabela de classificação. Fluminense e Palmeiras empataram no Maracanã. Em função desse empate, o Fluminense ficou com 42 pontos e o Palmeiras foi para 50. O que significa que, se o Internacional vencer a equipe do Juventude na próxima segunda, empata em pontos com o Fluminense, que hoje é o segundo colocado, e fica a 8 pontos de distância do Palmeiras, que é o líder do campeonato. O Flamengo joga nesse domingo, às 6 horas da noite, contra a equipe do Botafogo. É um jogo para o Inter ficar de olho, porque se o Flamengo, tropeçar, empatar, por exemplo, o Inter precisa de uma vitória para passar também o Flamengo. Outro adversário que o Inter tem que ficar de olho é o Corinthians, que enfrenta amanhã às 9h30 a equipe do Bragantino. Também, se o Corinthians empatar, o Corinthians tem empatado em pontos com o Internacional. Se o Corinthians empatar, basta uma vitória do Inter contra o Juventude para que o Inter passe a equipe do Corinthians. Flamengo e Corinthians são os times que o Inter tem que observar nessa rodada. Fluminense, Palmeiras e também o Atlético Paranaense, que empatou com o Ceará, são resultados que foram muito bons para o Internacional. O Inter está empatado em pontos também com o Atlético Paranaense, basta com um empate passar a equipe paranaense, mais do que isso, se vencer, vai para 42 pontos e pode, quem sabe, chegar à vice-liderança ali ou algo perto disso. Mas é jogo para entrar no G4. O Inter está perto de entrar no G4 e já começa a encaminhar uma situação nesse sentido. Precisa vencer, é claro, na segunda-feira a equipe do Juventude. Próximo assunto que eu trago aqui é sobre a primeira partida da final do Gauchão Sub-20. Eu assisti o empate do Internacional contra a equipe do Grêmio. Um jogo que foi estragado, eu achei, pela arbitragem, tá? Logo no primeiro tempo, ele expulsou 2 jogadores, um de cada time. O Alan Anis, lateral direito, que é muito bom jogador do Internacional, e o Pedro Clemente, atacante do Grêmio. Em uma discussão, em um bate-boca ali, que caberia dar um amarelo para cada um. Não.
ele deu 2 vermelhos e estragou um pouco a partida por ali. O Grêmio jogou mais que o Internacional. O Cuiabano, principalmente, lateral esquerdo do Grêmio, levou muitas vantagens em muitos lances, fez a jogada do gol do Cauã Kelvin ainda na primeira etapa. O Inter teve um jogador a mais, porque o Gustavo Martins, zagueiro do Grêmio, foi expulso. E aí, na falta, onde ele foi expulso, o Matheus Dias acabou fazendo um gol de rebote e empatando o jogo. E é exatamente o Matheus Dias o grande destaque do Internacional nesse jogo, tá? Roubou bola, entrou na área, muito alto e muito forte fisicamente no setor do meio-campo, ganhando os duelos. Ele é um cara box-to-box que faz ali um segundo volante e foi o melhor jogador disparado do Internacional na partida. Boa técnica, é um cara que tu vê no time sub-20 que ele tá sobrando em relação aos demais. Só que eu tenho que falar pra vocês, a gente não vê isso nos treinos. Matheus Dias é bem mais tímido nos treinos, tem bem mais dificuldade nos treinos. Eu já relatei aqui que ele treinava como lateral direito e zagueiro muitas vezes. Agora ele começou a treinar como volante. E as pessoas do departamento de futebol do Inter gostam bastante do Matheus Dias, apostam bastante no Matheus Dias. E por isso agora ele está treinando como volante, é um cara que vem sendo trabalhado com uma cautela maior. Eu olhei todo o jogo treino da última quarta-feira, onde ele jogou num time que era ele como primeiro volante, Edenilson e Tyson à frente dele. E ele não foi muito bem também. Ele não treina do jeito que ele joga no time sub-20, mas é um cara que tem muito potencial. O Inter adquiriu ele junto a Tombense recentemente. Olho nesse guri, que ele joga muito e jogou muito nessa final do Gauchão Sub-20, que agora terá o seu jogo decisivo em Alvorada no próximo sábado, tá? Uma última, tá? Quem trouxe essa foi o Vaguinha, Wagner Martins, no canal do Vaguinha. O Inter está vendendo o zagueiro Pedro Henrique, que estava emprestado para o La Calera do Chile. Ele, o ano passado, havia sido emprestado para o Sport. É um cara que não teve tanta sequência no time profissional do Internacional. Teve algumas oportunidades, não rendeu, foi emprestado para o Sport, depois foi para o La Calera. E agora ele está sendo vendido para o Ludogorets, da Bulgária, o mesmo time que se interessou pelo Nonato. Preço, $400 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador, que dá aí uns R$2 milhões nos cofres do Inter. Não é um mau negócio, o Inter está vendendo então o Pedro Henrique para o Ludogorets. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, vamos olhar com atenção esses jogos, tá? De Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo. Botafogo tá com uma odd alta, o empate também tá bom. Acho que eu tô sentindo que o universo está conspirando a favor do Internacional, então o Flamengo pode tropeçar. E o Corinthians contra o Red Bull Bragantino também, jogo das 9h30. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!